Muito bem, queridos, excelente dia para você. Como é que você está hoje? Deus te abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus. Eu quero falar brevemente com você hoje sobre o segredo da aprovação de um discípulo. O segredo da aprovação de um discípulo na presença do Senhor. Todos nós somos discípulos do Senhor Jesus. Quer queira, quer não, direta ou indiretamente, nós estamos sendo discipulados no altar, na palavra do ungido de Deus, no louvor, na nossa meditação diária, ou no vídeo que você ouve, que você dá atenção, enfim. Tudo isso acaba interferindo, influenciando a nossa formação e nessa influência, trazendo também, acrescentando também virtudes para que o Senhor traga a constituição para aquilo que de fato Ele quer nos usar nessa constituição ministerial ou em um desenvolvimento profissional, nas áreas das nossas vidas, assim por diante. E eu separei hoje essa porção porque eu creio que nós estamos em um momento muito propício para essa retomada do discipulado, para esse aprofundar mesmo das estacas, sabe? Isaías 54 diz, né? Firma bem as estacas, né? As colunas têm que estar bem estáveis, bem homogêneas, porque transbordarás, ele diz, para a direita e para a esquerda. Então um discípulo aprovado, ele precisa de ter essencialmente essa marca. E aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, nós vemos a parábola do fariseu e do publicano. E o versículo 9 diz assim: propôs também Jesus esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens, a parábola, né? Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Você sabe aqui muito bem que os fariseus, eles eram aqueles grandes perseguidores de Jesus, né? Os fariseus eram uma vertente muito polida e muito abrangente da interpretação da lei nos dias de Jesus. Haviam outras doutrinas mais ortodoxas, mais rigor. A ortodoxia é o rigor, né? É como se você olhasse a questão ao pé da letra, é o ortodoxo. Então os saduceus, eles eram mais ortodoxos. Os saduceus, eles, por exemplo, não acreditavam na ressurreição dos mortos, né? Já os fariseus, eles tinham uma interpretação da lei também rigorosa, mas ainda assim um tanto quanto mais branda. E eles se abriam para observar, por exemplo, a questão da manifestação de Deus através de anjos, e eles acreditavam realmente na ressurreição dos mortos e tudo. Então essa é a parábola desse fariseu e do publicano. Mas ainda assim os fariseus viviam aquele rigor ascético da lei e que nada podia se opor, né? Aquele dogmatismo que eles possuíam, muito embora fosse de uma escola mais branda, né? Haviam duas escolas de grandes rabinos na época, né? Shammai e Hillel, um ortodoxo ao extremo e o outro fariseu um pouco mais brando. Essas escolas prevalecem até hoje. Quando você vê a diferença dos chapéus dos judeus no Muro das Lamentações, você pode ver que um parece um cilindro mais alto, peludo, outros parece um chapéu, né? Tipo assim, com abas arredondadas, e tem outros diferentes. Não, é o kippá, né? O chapéu. Aquilo ali é a designação, a identificação que eles têm das suas castas, da forma com a qual eles interpretam a lei. E o rabino, em essência, né? O Shammai, o Hillel e outros, como o próprio Gamaliel, que eles seguem. Mas enfim, a título apenas de curiosidade, né? E o outro era o publicano. Quem era o publicano? O publicano era o cobrador de impostos. Zaqueu, por exemplo, era publicano, cobrador de impostos. Um dos apóstolos chamado, né, Levi, que é Mateus, ele trabalhava na coletoria, imagine, dos cobradores de impostos. E a parábola tem essa ênfase. Sobem esses dois homens, um que era detentor do conhecimento da lei, da palavra, né?
e do culto ao templo e dos sacrifícios, e o outro era um publicano, um homem descompromissado com qualquer condição que fosse salutar para com o Deus de Israel, ou para com o templo, quanto mais para os sacrifícios e para os dízimos e as ofertas, nem pensar mesmo, né? O publicano visava os seus interesses e vivia de mercadejar mesmo, com propinas, tanto às legiões romanas quanto o próprio povo, né? Então, por isso que eram inimigos assintosos, né, dos fariseus. Mas aí vem o versículo 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ali estava a declaração, então, daquele fariseu, assim, acentuado, né? Acentuadamente justo para com ele mesmo, achando que já tinha achado um fim em si mesmo. E esse acabou sendo o grande tropeço dos fariseus, né? Eles idolatraram a lei e se esqueceram de cultuar o Senhor da lei. Eles faziam de tudo pelo santuário e pelo templo, mas não estavam mais conectados com o Senhor do templo. E esse é um grande perigo que existe hoje, né? Por exemplo, se alguém diz assim: eu estou me matando pela obra, eu faço tudo pela igreja, eu estou me matando pela igreja. Isso está errado, gente, porque Jesus já morreu pela igreja, ninguém mais precisa morrer por ela, né? E ao longo dos caminhos aí, dos anos que foram se passando, isso se provou ser uma grande realidade, né? Porque a fé de todos ela é provada. E muitas vezes tem gente se matando pela obra, mas esqueceu de edificar casa, trabalho, família, casamento, cuidar dos filhos, etc. Rechear a sua vida com uma amplitude maior. Não, quem tinha que morrer pela obra já morreu, foi o Senhor Jesus. Nós somos cooperadores, nós somos ministros. Obviamente não estou isentando do compromisso, da responsabilidade, da nossa seriedade, mas nós temos que ser suficientemente capazes de incorporar esse propósito em todas as áreas das nossas vidas, né? Eu me lembro um caso agora recentemente no interior que uma pastora, ela foi apresentar tinha um presbítero que ele separou e tudo muito querido, e foi apresentar uma menina que era daqui de São Paulo para ele namorar, enfim, conhecer e tudo mais. Ele falou: essa menina é uma bênção, ela tá no hall, ela tá na arena, ela tá não sei no que, ela tá numa esquevê, ela faz isso, ela faz na rádio, ela tá no coisa, ela tá não sei na onde. Aí o irmão dele, que era muito gozador, viu a história, né, e falou assim: escuta, ô Marquinhos, chamava Marquinhos, né? Escuta, Marquinhos, essa história é real. Ô Marquinhos, escuta bem, se você conhecer essa menina aí, Deus me livre você acabar resolvendo casar com ela, porque ela tá em tanto lugar. E ele, muito gozador, na área da igreja, falou assim: que hora será que vai sobrar para você dar uns beijos? Então é bem isso, né? De você rechear mesmo a sua vida de uma maneira mais ampla, né? Assim por diante. Senão a pessoa acaba amando a obra e vivendo do ritual, mas não ama o Senhor da obra. E aí fica essa dificuldade realmente de ter um coração contrito, compungido e um quebrantamento maior. E é muitas vezes onde você vê pessoas que vão fazendo a obra e dando os frutos, mas vem arrastando em 70 caixões atrás de si. Então vale a pena nós, como discípulos, ponderarmos mesmo, né, os dias de sacrifício, de esforço que são exigidos e são verdadeiros e necessários, mas também a compensação, como em tudo, né, como o apóstolo Paulo ensina aos Coríntios, para que haja equilíbrio. Bom, aí está então o testemunho do publicano, que fazia de tudo, se achava extremamente justo e não tinha nenhum tipo de pendência, vamos dizer, espiritual com relação àquela maneira de cultuar. Por outro lado, vem o publicano no versículo 13.
O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Veja bem, esse homem, ele tinha até vergonha de olhar para cima, né? Mas batia no peito, né? Ele ia lá, batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, porque sou pecador. Então ele tinha um nível de relação com Deus que não estava baseado em nenhum tipo de profundidade de conhecimento da Torá, da palavra. Ele tinha um nível de relacionamento com Deus sacrificial, de desprendimento, sabendo que aquilo que ele fazia era errado. Ou sabendo, né, na interpretação de muitos teólogos, sabendo que como é que eu vou dizer? Que o ciclo havia se fechado em cima dele e ele não conseguia sair. Ele estava preso naquele visgo, né, que dominou os seus sentidos, seja o olfato, o discernimento, né, seja o que se fala, seja o ouvir, seja o enxergar, os olhos, os ouvidos. E ele ficou cercado e não conseguia sair daquele ciclo vicioso. Então ele vem mesmo a Deus e rasga o coração e diz: sê propício comigo, porque eu sou pecador. Então o fariseu se achava justo, estava se justificando diante dele mesmo, diante de Deus, como se não houvesse mais pecado, ou como se não houvesse dia de amanhã, como se não houvesse fraqueza, né? Enquanto a palavra diz que todos pecaram e carecem da graça de Deus, né? O publicano, ele vinha na realidade esmurrando o próprio corpo e pedindo a misericórdia de Deus e clamando ao Senhor. Isso é muito tremendo mesmo, porque esse quebrantamento e esse derramar da vida dele nos instrui muito sobre a nossa própria busca, sabe? Nos lugares secretos, nas fontes que você encontra no seu caminhar. Você, por exemplo, talvez está ouvindo esse vídeo e seja uma pessoa que você está lá no teu trabalho e o Espírito de Deus, ele está lá sondando o teu coração, derramando palavras, trazendo revelações, e você está lá chorando calado, lá no seu trabalho. Ou você está tendo que se levantar e ir em um canto para poder achar um lenço para enxugar as lágrimas sem que ninguém perceba. Ou talvez até alguém percebeu e falou: escuta, mas você está chorando? O que aconteceu com você? Está tudo bem? Porque ninguém entende que você está ali quebrantando, derramando o seu coração com profundidade, porque o Espírito de Deus está trazendo revelações e mostrando coisas para você que você acha mais sobrenaturais e impossíveis de acontecer. Mas essa é a grande verdade, que quando você encontra um lugar de segredo mesmo de Deus, o seu nível de se humilhar e se desprender diante do Senhor, ele traz coisas que realmente são grandiosas e que elas transcendem o nosso próprio entendimento. Daí você vai ver a conclusão de Jesus no versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Quem foi justificado? O publicano. Porque ele veio em verdade, ele vem em espírito e em verdade, em reconhecimento da sua limitação e da sua dependência. Veja, essas duas palavras têm que marcar um discípulo, gente. Sabe? O reconhecimento da sua limitação e esse desprendimento mesmo, né? Que nós vemos naquele publicano. Que a despeito da sua condição ou do ciclo, do circuito vicioso que ele estava envolvido, ele vai ali para buscar a Deus e ele sai de lá aprovado, justificado. E não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado. Meu Deus! Então quem acha muito justo em si mesmo, ele está se exaltando, mas aquele que se exalta será humilhado. Mas Jesus disse: todo que se humilha, meu Deus, o que se humilha, esse será exaltado. Então, esse é o caminho de aprovação para um discípulo apostólico. E talvez com mais propriedade, se observássemos o conselho do apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 9, afligi-vos, lamentai e chorai.
Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Em outras palavras, o publicano estava se humilhando na presença do Senhor. Afligi-vos, lamentai e chorai. É a palavra de Joel 2, nós falamos, se não me engano, coisa de 30 ou 40 dias atrás, né? Afligir a alma. Davi, por exemplo, no Salmo 69, ele afligia a sua alma. Como ele afligia a sua alma? Ele se humilhava diante do Senhor. E afligir a alma é que ele fazia jejuns para magoar a sua alma, para converter o desejo do seu corpo, da sua alimentação, em afligir a sua alma para crescer mesmo no espírito diante do Senhor. E assim sujeitar e subjugar qualquer tipo de vontade, qualquer tipo de ego, qualquer tipo de soberba, aquilo que era realmente a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Eu não tenho dúvida nenhuma de que esse é um caminho excelente de Deus. Porque imagina, aquele homem publicano desce justificado, sarado na sua alma. Sabe, você quando sai do altar, sai dos seus joelhos dobrados e do seu eu prostrado diante do Senhor, você se levanta que nem uma máquina, sabe? Para trabalhar, para realizar a obra, para enxergar as coisas e as pessoas de outra maneira. E não para olhar que nem o fariseu para o publicano, pobre pecador, não, mas para realmente não destilar mais veneno de justiça, de vingança, mas para destilar amor. E o desejo mesmo de que os outros alcancem coisas tremendas e grandiosas na presença do Senhor e assim não sejam mais roubados, muito menos manipulados por nenhum tipo de solução humana ou das emergências que são realmente grandes necessidades de hoje, né? Então, medita sobre isso, porque esse é um caminho excelente que vai te levar à aprovação. E mais do que isso, com a aprovação, vai te levar à liberação de tudo aquilo que Deus prometeu. E eu tenho, assim, certeza e declaro essa palavra sobre a tua vida. Grandes coisas fez o Senhor por nós, mas Ele está por fazer coisas ainda maiores. E se você me permite uma conclusão das próprias palavras do Senhor Jesus, nesse caso, usando Lucas 7,47, você pode concluir depois, Jesus diz assim: por isso te digo, perdoado-lhes são os seus muitos pecados, porque ele muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Fica com Deus.